nos brindar com a palestra. Boa noite a todos. Que a paz do nosso amado Mestre Jesus nos envolva, seja a nossa paz. Divino amado Mestre, obrigado, Jesus, por este momento maravilhoso de juntos podermos fazermos as nossas reflexões através do Teu Evangelho, através desta doutrina consoladora que vem muito nos ensinar no nosso dia a dia. Pai de amor e bondade, nesse instante, neste diapasão de paz, de amor, de fraternidade, clamamos a Ti, as Tuas bênçãos, o Teu amparo, o Teu auxílio, a fim de envolver a todos nós neste propósito e que buscamos nesta noite, com a mensagem da nossa irmã, que irá se pronunciar, fazer as nossas reflexões e buscarmos, Senhor, acima de tudo, a busca interior da nossa transformação moral através da nossa reforma íntima. Que este estudo transforme em clima de cordialidade, de paz, harmonia e muita fraternidade. Com as tuas bênçãos, Senhor, declaro iniciado os trabalhos desta noite, dizendo: glórias a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Que assim seja. Seja, muito obrigado, meu querido irmão Silvio. Então, nós passamos a palavra à nossa irmã Eudimar para pronunciar a sua palestra. Podemos iniciar? Ok, boa noite a todos. Que essa noite de hoje ela nos traga conforto, melhoria de sentimentos, e que as explicações que forem saindo nesta noite, através aqui desse diálogo, né, que eu chamo de diálogo, nós possamos estar repensando um pouco mais sobre nossas vidas, sobre as nossas convivências e, acima de tudo, sobre as nossas emoções. Nós estamos vivendo um tempo muito conturbado. Quase 2 anos de pandemia, de muita dificuldade social, psicológica, moral, econômica. E no meio desse bojo, vai sempre entrando as dores da alma. E quando entra as dores da alma, acontece que acaba ficando no meio dessas dores as mágoas. E hoje nós vamos estar falando sobre perdão. É um tema que, para mim, eu acho assim, incansável. A gente tem que estar... O perdão, o amor, a fraternidade, são temas assim que a gente, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente explana, quanto mais a gente estuda, muito mais a gente tem necessidade, porque perdão é uma reforma íntima muito grande. Às vezes amorosa, mas às vezes também dolorosa. Estamos passando por um tempo em que em tudo nós vamos nos machucando, vamos nos tornando melindrados, sofridos. Os simples gestos dos grupos de WhatsApp, as pessoas ficam muito melindradas, uma coisinha que se diz, o outro já se aborrece, já sai do grupo, já bloqueia de Facebook, faz logo um monte de coisas
que nesse intervalo fica tudo muito atordoado, acaba entrando os inocentes, meu Deus, o que eu fiz? Por que isso está acontecendo? Por que fulano está tão magoado comigo? E, às vezes, quem nos magoa devia nos procurar antes de nos magoar, falar das suas queixas, das suas dores, porque no diálogo vai se descobrindo as verdades. E somente com as verdades é que há um esclarecimento. Então, o tema perdão, eu acho um tema muito interessante, um tema muito atual. E a gente foi buscando esses temas, fazendo uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, e também no Consolador, né? Jesus, no Pai Nosso, ele nos orienta, numa parte do Pai Nosso, está lá, ele ensinando a nós o Pai Nosso, e ele diz: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aquele que nos tem ofendido, né? Então, uma via de mão dupla. Tem que haver esse perdão de ambas as partes, né? Jesus nos ensina isso através do Pai Nosso, né? E nós temos que estar perdoando as ofensas, né? E também ele fala que se não há esse perdão, né, não tem como a gente ter um coração puro, um coração limpo. Não perdoar é ficar ancorado, né, como se um barco tivesse à beira do rio, à beira do mar, ancorado, estagnado, né? E aí, quando ele está ancorado, é nessa hora que a gente está negando o perdão a si e também negando o perdão ao outro, né? E aí nós se manter ancorado, a gente prende a pessoa a um lugar ou a uma situação. Prende a pessoa dentro de nós, o outro, de qualquer forma, também se sente preso porque vê a indiferença, né? E aí o barco fica lá. A água vai e vem, ele balança, 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 né? E, às vezes, o balançar é o orgulho. E, com o orgulho, a gente nunca dá o braço a torcer. A gente nunca dá de ré. A gente nunca volta para reconhecer, né, que perdoar faz bem para ambas as pessoas. Para o ofensor e o ofendido, né? Para quem recebe, para quem pratica, né? E o perdão, a gente diz que é um processo mental, ou um processo espiritual, né? De cessar sentimentos de ressentimento, de raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo, decorrente de uma ofensa percebida, diferenças, erros ou fracassos, ou cessar a exigência de castigo ou restituição. Para o Espiritismo, a concessão indefinida de 70 vezes 7, de oportunidade para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha, o criminoso se libere do mal e se erga redimido para a ascensão luminosa. Estava lendo, buscando, lendo para essa palestra de hoje, e lá pelo meio das buscas, dos estudos, encontrei uma parte que uma pessoa passou 9 anos na prisão. E nesses 9 anos, nunca um parente lhe apareceu. Nunca um amigo lhe apareceu. E ele sofria muito com isso. Ele sofria porque ele havia ofendido, né? E ele sofria porque ele se sentia também rejeitado.
E ele, pelas boas práticas lá dentro da prisão, foi diminuindo o seu tempo de castigo, né? Até que chegou o dia da sua soltura. E ele mandou um recado para a família que se perdoassem ele, que ele queria voltar para casa, mas ele só voltaria se desse um perdão, que pendurasse um tecido branco numa árvore que tinha lá pelos redores da casa. E ele todo dia estava lá naquela expectativa, procurando saber se havia colocado esse tecido branco. E das pessoas lá do presídio chegou para ele e disse: eu estou lhe vendo muito triste. O que está acontecendo com você? Você já está prestes a sair daqui, sua liberdade, mas você fica muito inquieto. Aí ele contou o porquê. Passaram-se mais umas semanas, ele deu de conta que a árvore estava cheia de fitas brancas e que todos os familiares haviam perdoado, né? E com isso ele volta para casa e lá, famílias perdoadas, né? Um ao outro, naturalmente, felicidade encontrada. Então, quanto tempo passou essa pessoa numa prisão, presa aos seus sentimentos, né, de ter praticado a maldade, preso à dor de não ter um parente, um amigo para lhe visitar, para lhe consolar, embora sabendo que ele tinha cometido um erro. Então, um castigo muito grande que a gente percebe quando as pessoas remoem anos e anos, né, com outro, sem lhe dar o perdão. Agora deu a ouvir agora. Estou ouvindo agora. Estão ouvindo bem? Muito bem. E aí entra a misericórdia, né? Numa hora dessa, entra a misericórdia, que a misericórdia é um sentimento de compaixão despertado, né, pela desgraça ou pela miséria alheia. A expressão misericórdia tem a origem latim e é formado pela junção de miséria, ter compaixão, e cordis, coração. Conceder misericórdia a alguém é perdoá-la, pelo simples ato de bondade, apesar do outro não merecer o perdão. E a gente se pergunta, será que não merece o perdão? Será que nós não merecemos receber o perdão ou dar o perdão? O Espiritismo nos fala que a misericórdia ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam a alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é o próprio da alma elevada, que para cima dos golpes que lhe possam desferir. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, o item 4. Então, são leituras que a gente tem que estar fazendo no nosso cotidiano. Às vezes, a gente tem todos os livros da doutrina em casa e nós só colocamos em cima de um móvel, na cabeceira, às vezes, de uma cama, e vai dormir cansado. Faz só uma oração muito pequena, ou só diz: Senhor, obrigado pelo dia, me dá um belo repouso à noite. Mas é interessante que a gente pegue esses livros e vá fazendo leituras reflexivas, né? Porque a gente vai introduzindo dentro de nós mudança de sentimento a partir dessas leituras, né? Como fala aqui que a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Divaldo fala que o importante passo para a evolução é o perdão. Ele diz que perdoar não significa esquecer, mas sim não querer revidar. Perdão é um treinamento. Então, quando ele fala que não revidar,
Isso é muito interessante, porque a primeira coisa que vem na mente, quando a gente se sente ofendido, é revidar. É não perdoar, é dizer eu vou te machucar também, para você saber se dói. E não espera a providência divina resolver. Com todo respeito, o momento que Pelé está passando com a sua doença, que já está todo o corpo, já com metástase. E eu conversava com uma pessoa, e a gente conversou muito, a respeito não só dele, mas de outros, e de nós mesmos, né? O momento que Pelé rejeitou a filha, os momentos mais doídos da vida dela foi quando ela estava com câncer, e eles ficaram naquelas dificuldades, me parece, de reconhecer a paternidade, e longe dele saber que um dia ele ia passar pelas mesmas dores da filha, pela mesma doença. Então, quantos momentos de reflexão, quem sabe, esse rapaz não está dentro dele, mas que bom que ele foi acometido por essa doença, porque é uma forma, se ele era um moço bom, né? Ninguém pode dizer que as pessoas não são, não podemos julgar as pessoas, e principalmente eu que não convivi com ele, não o conheço, né? Mas essa doença, quem sabe, veio para evoluir Pelé, para ele subir mais tranquilo, né? Com o coração mais leve, diante dos momentos difíceis, das dores da filha, quando foi acometida pela mesma doença dele. Então, a gente não tem que revidar, porque o mais cedo ou mais tarde, a lei ela é severa, ela não brinca. A gente paga a lei de causa e efeito. Então, não adianta revidar. Se não dá para perdoar no momento, se afaste por um tempo, até a dor passar. Depois, com o tempo, as coisas vão se organizando. E não ficar remoendo, porque o remoer que faz adoecer é que dá o sofrimento maior e a mágoa cresce muito mais, é um algodão doce. Emmanuel, no livro, um dos seus livros, ele explica porque Jesus aconselhou perdoarmos 70 vezes 7. A Terra é um plano de experiência e resgate, por vezes bastante penoso. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Isso está lá no Consolador, na questão 338, né? Então, essas experiências de resgate, às vezes penoso, né? A gente se sente ofendido por alguém e não deve esquecer, né? Ele próprio pode também errar. Não podemos esquecer que nós, uma hora, nós também podemos cair na mesma situação, no mesmo poço, no mesmo buraco, porque nós não estamos livres. Passeando por esse planeta aqui, nós não estamos livres de nada. O que acontece com o vizinho, com o parente, com o distante que a gente ouve na TV, amanhã pode acontecer conosco. Os mais velhos sempre dizem assim: quando você vê a barba do vizinho arder, coloque a sua de molho. Significa dizer que nós não estamos livres de passar pelas ofensas ou ofender. E que nós temos que nos policiar bastante para nos dar esse livramento, né,
dessas situações penosas, dessas experiências penosas de ofender e ser ofendido. Jesus liberta o pecador. Perdoar é um ato de libertação bilateral. Liberto a mim, liberto ao outro. É uma energia que liga os sentimentos de mágoa, de tristeza. Pelos laços de fraternidade, de amor, de felicidade, de alegria, de paz, não pela energia dos sentimentos de mágoa, que nos adoece, nós sabemos que nos adoece, né? Em especial no coração. E temos vários tipos de perdão, mas a gente vai trabalhar em 3 aqui, né? Perdoar a mim mesmo, o outro encarnado e o desencarnado. Quantas pessoas desencarnam, né? Deixando ofensas, deixando pessoas tão ofendidas das convivências quando estava por aqui encarnado. Então, o ideal não é subir com sofrência, com ressentimento. O ideal também é não ficar por aqui com sofrência, com ressentimento, e em especial com sentimento de vingança. Deixa quem quiser que você é tolo, que você é besta, que você é tonto. Receba esses títulos de besta, de tonto, de bobo. É muito melhor do que receber o título de vingativo, de pessoa má, de pessoa ruim. Na questão do Livro dos Espíritos, a 661, poderemos, né, encontrar nessa passagem que Deus perdoe as nossas faltas. Há uma pergunta que faz: Deus perdoa as nossas faltas? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. Então, não adianta só orar. Nós temos que mudar. É valioso fazer a prece, mas é muito mais valioso nós termos as boas ações, as boas atitudes, né? Porque com as boas atitudes há uma transformação. E aí surge a caridade. Eu fui caridoso para com alguém, também caridoso para comigo, através da prática do bem, do olhar as minhas faltas e discernir o bem do mal. O caminho para recebermos o perdão divino, um deles é a caridade e a transformação da atitude e perdoando aos outros. Se não houver esse perdão, fica muito difícil caminhar, né, na direção dessa oferta. Jesus diz que se você estiver a caminho da oferta e lembrar que deve alguém, volte e se reconcilie. E essa reconciliação é o perdão. Nós vamos encontrar também na questão 886 qual o verdadeiro sentido da palavra caridade.
como Jesus entendia esse sentido, né? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, essa é a verdadeira caridade. Na 764, disse Jesus: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Estas palavras não consagro a pena de talião. E assim a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Tomai cuidado, muito vos tende enganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Deus que aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois quem sois punidos naquilo em que haveis pecado, nesta existência ou em outra. Aquele que foi a causa do sofrimento para seus semelhantes, virá achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito a sofrer. Este o sentido da palavra de Jesus. Mas não vos disse ele também: perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como houverdes vós mesmo perdoado. Isto é uma mesma proporção em que houverdes perdoado, compreendeis bem? Então, aqui a gente vê nessa passagem que, querendo ou não, nós vamos estar, ou mais cedo ou mais tarde, né, nós vamos estar passando pelas mesmas dores, pelas mesmas injustiças, e se a gente não for justo, né, nós não vamos encontrando a libertação, nós vamos estar sujeito, né, a esperar o sofrimento, porque é a única forma que tem, né, de haver a reciprocidade, né? Eu fiz o mal, eu recebo o mal. Se eu faço o bem, eu recebo o bem. E fazendo o bem, para mim é muito melhor, porque é através do bem que vem a minha salvação. Então, nós temos que perdoar para que Deus nos perdoe. Em Mateus 5:7, está escrito: bem-aventurados que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará vossos pecados. Está em Mateus 6:14 e 15. Né? E aí, quando fala que ele não perdoa os nossos pecados, vem a lei de causa e efeito, né? Se eu maltratei, se eu não perdoei, se eu julguei, eu também preciso ser julgado. Eu preciso também passar por essa experiência. Se vosso irmão pecou contra vós, ide acertar a falta, em particular, entre vós e ele. Se ele vos ouvir, tereis ganho o vosso irmão. Então, Pedro, se aproximando-lhe, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando pecar contra mim? Será 7 vezes? Jesus lhe respondeu: não vos digo que apenas 7 vezes, e sim 70 vezes 7. Está lá em Mateus 18, 15, 21 e 22. Então, o perdão tem que ser incansável, é longo, porque todo dia nós estamos recebendo ofensas e também estamos ofendendo, né? Então, todo dia nós temos que estar trabalhando a prática do perdão, né? E perdoai para que Deus nos perdoe, é a misericórdia, né? É o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso, ele não será também dócil e nem pacífico. Ele consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Infeliz daquele que diz: nunca perdoarei.
Este, se não for condenado pelos homens, certamente será por Deus. Parece ser muito cruel, muito forte, dizer a palavra condenado por Deus. Mas a gente alivia essa palavra condenação, trazendo ela para a causa e efeito, né? Não precisa nem dizer que Deus vai, né, te condenar. Você próprio se condena, né? Reconciliar-se com os adversários. Então, nós precisamos estar nessa prática cotidiana, dessa reconciliação com nossos adversários, né, a caminho, né, desse adversário sempre se entregando, né, a Jesus, nos animando, nos reanimando, indo em busca sempre das verdades, né? E para que nossa vida se encha de luz, para que, de fato, a gente receba, mais do céu bênçãos, né? Para que a gente não fique cercado de obsessor, para que a gente não seja obsediado, aprisionado pela falta do perdão, porque numa hora dessa, você com mágoa, com ódio, com ressentimento, é claro que ao seu redor só acampa os obsessores, né? Aqueles que querem, junto contigo, né? Que esses obsessores, muitas das vezes, eles são os que desencarnaram, né? Também cheios de mágoas. E aí, quando ele encontra um encarnado magoado, revoltado, as almas tornam-se afins, né? E aí eles vão estar caminhando sem caridade, né? Vão sempre estar caminhando na direção da perseguição. E o sacrifício mais agradável a Deus, se, portanto, quando apresentar de vossas oferendas ao altar, vos lembrar de que vosso irmão não tem algo contra vós, deixai vosso donativo aos pés do altar, e, diante de mais nada, vos reconciliar com vosso irmão, e só depois voltai para oferecer as vossas ofertas. Aí, Mateus 23 e 24. Então, não adianta ir só para a igreja, ouvir os sermões, ir para o centro espírita, ouvir as palestras, trazer água purificada para casa, receber passe e continuar com o coração amargo. Nada vai adiantar. Então, é melhor ficar em casa. Eu sempre digo para as pessoas, não perca seu tempo. Se você não quer mudar, se você vai gastar sola de sapato, caminhando para a casa espírita, caminhando para a igreja evangélica, para a igreja católica, porque tudo está em você. Somente você pode fazer alguma coisa por você mesmo. As pessoas podem te orientar, te ajudar, mas se você não quiser, ninguém pode fazer nada. Eu vou na costureira, levo um tecido, peço para ela fazer uma roupa. Se eu não quiser, se ela não quiser, a roupa não será feita. Eu volto com o tecido. Mas se eu quiser e ela quiser, pode ter certeza que a blusa sairá. Dessa forma é o perdão, né? Eu te perdoo e você me perdoa. E aí nós estamos livres, nós estamos sendo perdoados. Então, por isso é preciso perdoar. Se cometemos alguma injustiça contra um de nossos irmãos, é preciso tê-lo corrigido. Mas, muitas das vezes, a gente não volta para corrigir. E é muito bom a gente voltar para corrigir. Eu passei, essa semana passada, eu precisei de ir num órgão público, resolver uma situação, e lá não me senti muito agradável no atendimento. Você volta na quarta-feira. Aí eu voltei na quarta dessa,
sabatina foi maior, e disse, meu Deus, o que é isso? Eu não vim aqui pedir cesta básica, ainda que eu viesse. Voltei para casa assim, muito triste, muito decepcionada, passei 2 dias muito ruins. E eu disse, quer saber de uma coisa? Eu preciso ir lá. Voltei lá. Voltei, chamei assistente social, mas o que a senhora quer? Pode não, por gentileza, por favor, eu quero falar com assistente social. Mas, por favor, por gentileza, eu quero falar com assistente social. Sentei com ela e conversei com ela longamente, porque eu não ia ficar com aquilo remoendo dentro de mim e também sair contando para Deus e o mundo que em determinado órgão 5 pessoas fizeram isso, em um órgão que precisa tratar as pessoas com dignidade, com respeito, não importa qual seja, mas em especial eles. De maneira que eu disse tudo o que eu precisava dizer. E eles ouviram, e lá no final as coisas ficaram acertadas, o documento corrigido, né? E eu respeitada. E eles também respeitados, né? Porque eu também fiz com que eles se respeitassem como profissional e me respeitassem como uma pessoa, uma cidadã que foi lá buscar, né, seus direitos. Então, ruim seria para mim ficar em casa, como eu estava 2, 3 dias, muito angustiada. De certa forma, a gente é pecador, a gente acaba ficando revoltado, lembrando da cara das pessoas, da forma como as pessoas me tratou. Então, eu fui lá corrigir. Então, é muito bom a gente voltar para corrigir. O argueiro e a trave no olho. Porque vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trava no vosso. Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar o argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso. Hipócritas, retira primeiramente a trave de vosso olho, então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do outro, vosso irmão. Está em Mateus 7, 3, 5. Né? Então, uma insensatez dos homens ver o mal nos outros antes de ver aquele que está em nós próprios. Né? Então, é preciso manter esse foco em nossas atitudes e pensamentos. Como é que eu só vejo o outro? Como é que eu só julgo o outro? Por que só o outro está errado e eu nunca estou? Então, eu preciso, antes de estar julgando, antes de estar condenando, eu preciso fazer uma leitura das situações, né? Uma leitura para poder ter condição de avaliar. Aí, quando a gente avalia, né, aí fica mais fácil de resolver, né, as situações sem julgamento. Coisa ruim é julgar. Eu acho um ato muito pequeno julgamento, né? Porque às vezes você julga, muitas das vezes, pessoas inocentes, né? Às vezes não era aquilo que a pessoa queria dizer, não era aquilo que a pessoa queria fazer, e eu julgo, né? Então, para mim, o julgamento é um grande pecado. Eu considero um grande pecado. Não julgueis para não ser julgados. Não julgueis para não ser julgados. Pois sereis julgados conforme houvereis julgado os outros, e aplicar-se a vós, na mesma medida, aquilo que aplicaste contra eles. Mateus 7, 1, 2. E aí a gente vai ver lá em João 8, 3 a 11, né? Sobre a mulher adúltera. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Com este ensinamento, Jesus faz do perdão um dever, pois não há ninguém que dele não tenha necessidade para si mesmo, e nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos nós mesmos, e nem condenar os outros do que perdoaríamos em nós.
A censura lançada sobre a conduta dos outros pode ser por dois motivos: reprimir o mal, desacreditar na pessoa cujos atos estamos criticando. Eu penso que a gente vive numa sociedade muito massificadora. A gente vive muito no cotidiano, né? Esses julgamentos, essas censuras, e é tudo que a gente não pode fazer. Quando Jesus fala que aquele que não tiver pecado, né, que atire a primeira pedra. Então, todos nós somos pecadores. Nenhum de nós estamos livres do pecado. Nós pecamos todo dia, todas as horas, que não devemos, nem por palavras e nem por obra. Mas nós somos pecadores, mesmo. Mas se a gente trabalhar essa vigilância, nós vamos melhorando. Nós vamos nos tornando pessoas melhores do que o que somos no nosso dia a dia, se a gente for refletindo, né? Aprendendo também a ouvir as pessoas. Nós precisamos aprender a ouvir as pessoas. Às vezes a gente perde a paciência de ouvir. Quando a gente perde a paciência de ouvir, aí entra o julgamento. Porque você atropela a finalização, né, do diálogo. Perdão das ofensas. Tu perdoarás sem limite. Perdoarás ainda que a ofensa te seja feita muitas vezes. Ensinarás a teus irmãos o esquecimento de si mesmo, que os tornam invulnerável a agressões, aos maus procedimentos e às injúrias. Será doce e humilde de coração, nunca medindo tua mansidão e brandura. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Então, eu desejo todo dia que eu seja amada por Deus, que eu seja respeitada por Deus, que eu seja querida por Deus. Então, na medida que eu desejo isso, que esse Pai me ame, que use de brandura, de mansietude para comigo, eu preciso também fazer com o meu próximo. Para que eu receba desse Pai amoroso, né, o seu amor, a mansidão na minha faltas, diante das minhas faltas. Se vos dizeis espírita, sede de fato esquecei o mal que vos foi feito e pensai apenas em uma coisa, no bem que podes fazer. Aquele que entrou neste caminho não deve, nem mesmo em pensamento, desviar-se dele, porque sois responsáveis pelo que pensais, e Deus vos conhece. Fazei, portanto, com que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que se passa no coração de cada um de seus filhos. Então, não adianta a gente falar, mandar o bilhete, a carta, fazer o texto no WhatsApp, fazer o texto no Facebook. Se teu coração não fala de forma humilde, porque você pode escrever, mas Deus te conhece. Ele sabe que você não está falando a tua verdade. Então, é interessante que a gente nunca se passe no meio do outro como bonzinho, como santinho. Eu
não estou com mágoa, não tive mágoa, mas eu fiquei decepcionada, muito decepcionada com uma pessoa. Meu Deus, eu achava ela assim, tremendamente cristã. Mas eu ainda acho. Não vou entrar nesse julgamento, nesse mérito, quem sou eu, né? Eu gosto muito de orar, uma pessoa também faz muita prática do bem, mas porque uma pessoa não deletou uma parenta que ela não gosta de um grupo, ela deletou a criatura, ela bloqueou no WhatsApp, ela bloqueou no Facebook. Meu Deus, o que a pessoa tem a ver com as indiferenças dela com a parenta? E ela misturou as coisas, e eu tinha um olhar por ela, assim, muito diferenciado. Com essa atitude, eu comecei, meu Deus, o que é isso? Né? Então, a gente tem que ter o cuidado de não passarmos uma imagem da qual nós não somos. Porque uma hora dessa, nós seremos descobertos, como ela foi descoberta, né? Muita gente ficou assim, pasmo, com uma coisa tão simples com uma atitude tão grosseira. Então, nós temos que viver avaliando, nos avaliando, né? O nosso pensamento, nossas atitudes, nossas convivências. E quando a gente fala do perdão das ofensas, nós vamos ver o que é correto e o que é incorreto diante desse perdão. O perdão correto é o perdão do coração. O verdadeiro perdão que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será cobrado por Deus. Não se satisfaz com a aparência, sonda no fundo dos corações os mais secretos pensamentos, não aceitando apenas palavras e simples fingimento. Esse é o verdadeiro perdão do coração. Nós não temos que poder dar, falar, ter o perdão só pelos lábios. Quando eu dou o perdão só pelos lábios, eu não me reconcilio. Não tem como haver reconciliação. Dá logo para a pessoa perceber no rosto da criatura que não houve um perdão de coração. Então, nós precisamos dar o perdão de coração, né? E a gente vê que a indulgência é um sentimento muito doce, muito fraterno, que todo homem deveria ter para com seus irmãos, mas que poucos praticam. A indulgência jamais vê defeitos alheios. Ou se os vê, evita falar deles e divulgá-los. Pelo contrário, ela os esconde, a fim de que não sejam conhecidos. Então, é muito interessante quando diz que a indulgência é ter um sentimento doce, né? E aí destaca que nós precisamos, né, não aceitar
um modo maldoso. Nós precisamos desculpar, né? Amenizar. Homens, quando então julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem vossos irmãos? Quando abrirei os olhos somente para vós mesmos, sede, portanto, severo para convosco mesmo, indulgente para com os outros. Né? Então, a indulgência ela é muito importante, porque ela é um sentimento doce, né? É uma prática que a gente faz sem olhar o defeito do outro. É muito melhor a gente ser mais severo conosco, né, do que ser severo com o outro. Porque quando a gente é severo conosco, a gente faz uma autocorreção, né? A gente se corrige muito quando a gente faz essa autoavaliação, né? E a gente não se permite repreender os outros. Então, o perdão, nós sempre vamos classificando ele como cura. Como cura. E aí, com a cura, nós não vamos encontrando ou caindo no pecado, né? Que o pecado é a invigilância, é o uso inadequado da palavra, é os compromissos não saudados, né? É a busca das sensações. Aí nós vamos para os pecados capitais. Esse daqui é sério. Que é a gula, que é a avareza, que é a luxúria, que é a ira, que é a inveja, que é a preguiça e que é a soberba, né? Esses são os 7 pecados capitais, gravíssimos. Aí nós vamos encontrando razões para perdoar. Nós precisamos encontrar razões para perdoar. Porque o perdão ele é muito bom para quem perdoa, às vezes. É aproveitado por quem é perdoado, pois acende uma luz interna. Né? A gente sai da escuridão. Com mágoa, nós ficamos na escuridão. O perdão ele é terapêutico. Pessoas que não perdoam adoecem com mais facilidade, com mais amargurado, adoece do coração. Os idosos mais antigos dizem assim, dá sempre pontapé na sombra. A mágoa crônica leva à depressão e o desequilíbrio psíquico. E nós não podemos nos permitir nos desequilibrar. E ainda sobre as razões para perdoar, quando odiamos alguém, fixamos nessa pessoa e cada vez que revivemos a situação que nos provocou a mágoa, nosso organismo sofre estresse com a situação se tivesse acontecido novamente. É como se fosse naquela mesma hora. Por isso eu passei 2 dias tentando acontecer isso. Não, eu preciso voltar lá nesse órgão. Eu tenho que ir lá. E eu fui, porque eu não ia carregar isso dentro de mim. Eu não podia me permitir, né? Então, é muito bom a gente voltar. Jesus pede que a gente volte. E eu voltei, né? E eu não ofendi, eu fui ofendida, né? E eu fui lá para fazer a retratação das coisas, organizar as coisas, né? E as razões para perdoar, dando continuidade, ela desencadeando a substância química negativa em nosso organismo repetidas vezes, né? A gente vai adoecendo muito mais. Aí nós temos que lembrar que nós somos ainda imperfeitos, que nós temos que cultivar a compreensão,
Nós temos que facilitar a convivência e o relacionamento entre nós e os outros. Nós temos que melhorar o ambiente vibratório em que vivemos para o nosso próprio bem. Esse ambiente vibratório é muito interessante, porque é o campo de luz que a gente envolve os nossos 4 cantos da nossa casa física, são as paredes onde moramos, e também os 4 cantos da nossa casa, corpo físico e espiritual. E o caminho para o pecado é a redenção, o equilíbrio, né? Nós temos que ter equilíbrio. Quando a gente tem equilíbrio, fica mais fácil da gente estar resolvendo, né, as nossas situações e adquirindo, eu não diria perfeição, né? Porque nenhum de nós aqui podemos dizer que somos perfeitos. Até porque nós temos muita dificuldade para perdoar, justamente porque nós somos imperfeitos. Nós temos orgulho, nós temos egoísmo, nós temos dificuldade de se comunicar, nós temos dificuldade de nos colocar no lugar do outro, né? Isso é muito sério, a questão da empatia. E também nós temos um mau hábito, que é aquele de julgar, e associar o perdão à fraqueza. Essas são nossas grandes dificuldades de perdoar. Então, o perdão significa renunciar à vingança sem que o ofendido precise olvidar plenamente a falta do seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos, embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância, né? Essa passagem está lá na questão 340 do Consolador, né? Então, nós precisamos buscar os benefícios do perdão. Os benefícios, a gente baixa o estresse, mantém o coração saudável, reduz a dor, reduz a pressão arterial e estende a vida, né? Então, se você quer ser feliz por um instante, não se vingue. E se você quiser ser feliz para sempre, perdoe. E aqui nós vamos encerrando o nosso tema e agradecendo a oportunidade dos que tiveram a paciência de me ouvir. Muito obrigada. Obrigado, querida irmã Eudimar, por nos haver trazido tão magnífico tema na noite de hoje. Nós queremos agradecer também a presença dos companheiros que ingressaram já no correr da palestra, o senhor Carlos Matias, que saiu e voltou de novo, nosso irmão Raimundo Araújo, que não nos deu a alegria da visão física, mas sabemos que está presente pela nomenclatura e pelo áudio, e nosso querido irmão Rubens, que chegou também quando já havia iniciado a palestra, né? Pois não, minha amiga Eudimar? Tá. Então, a todos nossos agradecimentos, né? E espero que o companheiro Rubens esteja usufruindo de boa saúde, porque eu até fiquei preocupado ao vê-lo aí
durante todo o nosso tempo de palestra, nós sabemos no seu gabinete de estudo, na sua biblioteca, mas de máscaras, isso nos deixa apreensivos diante desse quadro todo, mas eu rogo a Deus que esteja em gozo de boa saúde, né? Então, meus queridos irmãos, como nós sempre fazemos aqui após a fala do nosso palestrante, nós franqueamos a palavra para saber se algum companheiro quer fazer alguma pergunta, fazer alguma complementação. E hoje nós temos a honrosa presença do nosso querido companheiro Silvio Babu, talvez, juntamente com os demais colegas, queiram fazer alguma adição, algum comentário ou, então, alguma pergunta à nossa irmã. A palavra está franqueada. Boa noite, meu querido Edilson. Mais uma vez, obrigado aí pelas considerações. Eu queria parabenizar a nossa irmã Eldimar pela exposição, né? Bastante ensinamento, corroborar com o que ela fala com relação à misericórdia, essa questão do perdão, né, dos homens, o fato de não revidar. Muitas das vezes a gente teve o ensinamento do esquecimento, né? O nosso querido Divaldo fala que a gente tem memória, então não tem como a gente esquecer. Esquecer não esquece. Não revidar e, acima de tudo, quando o nosso coração não se regozija, né, com aquele irmão, a gente já compreende que perdoamos, né? Mesmo lembrando. Então, eu achei bastante interessante essa colocação dela. E também gostaria de trazer um ponto que eu achei bastante interessante, a questão do obsessor, né? Ela traz a questão do obsessor, e eu queria aproveitar nessa semana, nos grupos de estudo da sexta-feira, que a gente coordena, nós estudamos as obras... Eu não estou ouvindo os senhores. Oi? Tá ok? Está escutando? Está tudo bem? Estão escutando? Todos estão escutando? Ok, né? Bem, então, no grupo da sexta-feira, nós estudamos as obras de André Luiz e o livro dos Espíritos e a Revista Espírita. E estudando o livro dos Espíritos, a questão 466, quando Kardec pergunta por que permite Deus que os Espíritos nos excitam ao mal, né? E os próprios Espíritos nos trazem a resposta de uma forma onde a gente já começa a compreender e entender, assim como a questão do perdão, essa questão dos nossos irmãos que são tão chamados de obsessores. Eles falam, olha, os espíritos imperfeitos são instrumento próprio a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. E aí, como nós utilizamos o livro, que eu até recomendo, que é da Filosofia Espírita, daquela coleção Miramês, os comentários de Miramês, Miramês faz alguns comentários bastante pertinentes. Ele diz, olha, Deus permite que os espíritos ignorantes influenciem os encarnados. Não estou conseguindo ouvir. Oi, mas todos estão escutando? Estou escutando normal. Eu acho que o problema só está com ela. Talvez precise aumentar um pouco o volume, o Idemar, e o teu. E os outros estão escutando normalmente. Vou tentar falar um pouco mais alto também. Eu ouvi eles falando. Pois é. Então, aí, Miramês diz, Deus permite que os espíritos ignorantes influenciem os encarnados para provar sua constância no bem. E aí ele complementa, os espíritos ignorantes procuram os encarnados por necessidade de operar. Como eles ainda não sabem o valor do bem, fazem o mal com muito maior razão. E aí ele continua, Deus permite que os espíritos atrasados persigam os encarnados e, por vezes, se apossem de suas faculdades com o fim de o instruir, bem como de melhorar esses espíritos com a presença de quem já aprendeu as lições do perdão e do amor. Esse encontro dos espíritos do mal com os propensos ao bem é para despertar nos que são influenciados mais amor no coração e mais paz para o seu caminho. Então, olha que interessante, ele não fala em nenhum momento obsessor, né? Ele não fala os espíritos imperfeitos, os espíritos ignorantes, os espíritos atrasados.
E, por fim, para concluir, ele diz: quando percebe que alguns pensamentos estão sendo sugeridos na sua cabeça, deve o encarnado procurar amar a quem o está induzindo para o mal. Ele é ignorante e precisa de quem o instrua pelo exemplo e pela oração. Ou seja, eles são instrumento para nós, são nossos irmãos ignorantes que precisam de amor. E no resumo, ele fala o quê? Que nós devemos agradecer a Deus por esses irmãos, porque é como uma corrente, é cada um dando a mão para o outro, para juntos nós prosseguimos. Então, quem sabe, tem mais entendimento, já tem um pouquinho mais de amor no coração, precisa ajudar aquele que ainda está ignorante, que está, de alguma forma, afinizado a nós, porque se ele está nesse processo que a gente chama de obsessão, ele tem uma afinidade a nós e nós o permitimos com o objetivo de os ajudar e o desorientar. Só que, como encarnado, pelo véu do esquecimento, nós não sabemos disso. Então, Idemar, eu gostaria de agradecer muito, muito legal a sua exposição, e Jesus abençoe a todos nós. Obrigado. Essa é a minha contribuição. Silvio. Você conseguiu ouvi-lo, irmã Eldmar? Você conseguiu ouvir, Eldmar? Nosso companheiro? A partir de quando eu encerrei, eu não consegui mais ouvir vocês. Mas alguém quer fazer alguma consideração? Boa noite, pessoal. Boa noite. Só falando a respeito da máscara. Eu estou de máscara para não passar gripe para vocês. Eu estou gripado. Brincadeira, brincadeira. Eu estou gripado e estou protegendo o meu pessoal que está aqui em volta. Minha esposa e minha filha, né? Minha filha já vai segunda-feira para aula presencial e eu estou querendo protegê-la da gripe que eu estou, né? Mas eu também, o cara Edilson e caro companheiros, cheguei atrasado da reunião porque eu estava numa palestra presencial lá no nosso lar, que a Edilson ajudou a fundar também. Lembra, Edilson? A Edilson ajudou a fundar e a gente estava por lá fazendo uma palestra presencial. Muito bem. Olha só, como sempre, meus amigos, a companhia Eldmar nos brinda com assuntos extremamente interessantes. E este assunto, perdão, é um dos assuntos mais importantes da doutrina. Porque, de acordo com a questão 886, que foi falada aqui, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus? E a resposta dos Espíritos é benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Isso demonstrando para nós, meus amigos, que perdoar é também caridade. Tanto para as pessoas que nos ofenderam, quanto para nós também. Olha só, quando a gente perdoa, nós estamos sendo caridosos para conosco também. Então, é um negócio simplesmente interessante. Mas enquanto ela fazia a sua maravilhosa exposição, eu comecei aqui a rememorar na cabeça algumas coisas que tinham a ver com o assunto ventilado. E faz algum tempo, faz alguns anos, estávamos o saudoso Pedro Prudêncio de Moraes, que a Deus conheceu, eu acho que mais alguns companheiros aí conheceram também, e um dos líderes do movimento espírita aqui na capital. Estávamos conversando os três na porta do Olhar de Maria, e a conversa vai, conversa vem.
Este líder do movimento espírita, virou para nós e disse o seguinte: rapaz, olha só, aqui aconteceu um caso, ele começou a declinar o caso. Aconteceu um caso aqui em São Luís, em que o filho de uma autoridade do Estado era uma pessoa que era gostava de arrumar confusão. Por onde ia, havia uma certa desavença. E um dia, ele foi parar na porta de uma boate e queria entrar sem ingresso. O porteiro, não, como é que você quer entrar aqui sem tal? Aí, nessa história, nessa conversa dos dois, acabaram discutindo. Não, você não vai entrar, não, eu vou entrar, não vou entrar, você não vai entrar, eu vou entrar, etc. Resultado, os dois acabaram discutindo e entraram numa briga. Resultado, o porteiro, por conta dessa briga com o filho da autoridade, acabou matando o filho da autoridade. Resultado, este porteiro foi preso, passou um tempo preso, depois foi julgado, depois de julgado foi absolvido. Sugeriram ao ex-porteiro que ele fosse embora daqui. E ele foi para o interior. E pouco tempo depois da saída dele para o interior, ele aparece morto. E quem estava nos contando a história disse assim: mas rapaz, o cara não perdoou. Resultado, depois de pouco tempo depois, a autoridade também desencarnou em circunstâncias extremamente dolorosas. Depois que esse companheiro nos contou essa história, eu fiquei imaginando a situação dos três lá no plano espiritual. Olha só, esses três, meus amigos, que história extremamente... Esses três, mais cedo ou mais tarde, deveriam vir juntos outra vez. E, logicamente, esse porteiro viria junto com a autoridade e o seu filho para os três resgatarem este grande débito entre si. A história do não perdoar. Meus amigos, e isso passou pela minha cabeça, pode gerar centenas, milhares de anos essa história dessa briguinha, essa confusão, mata-se um, mata-se outro. Se a gente pudesse imaginar uma situação dessa, a gente nunca partiria para a ofensa do outro. Porque, como disse nossa companheira Eudimar, a gente se colocaria no lugar do outro com a história da empatia. E ser empático nada mais é, meus companheiros, do que perdoar, pensar no outro, não ofender o outro. Porque Jesus disse, foi o que Jesus nos disse: não faça ao outro aquilo que você não gostaria que o outro lhe fizesse. Isto é empatia. Ou, quando disse Paulo de Tarso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se o camarada me ofendeu, eu posso revidar. Mas como não me convém, eu vou perdoar e ficar aqui tranquilo na minha, para que eu não aumente o meu débito com a espiritualidade maior. Então, perdão é isso. O perdão é o quê? A libertação nossa dos nossos débitos anteriores, etc, etc, etc. Minha amiga Eudimar, parabéns pelo assunto que nos trouxe aqui grandes reflexões para que a gente possa colocar tudo que foi ventilado aí no nosso dia a dia, a fim de que a gente se liberte dessas imperfeições que são terríveis. Grato. Eu quero pedir desculpa que eu passei um bom pedaço sem ouvir os senhores, né?
E só agora é que eu comecei a ouvir bem. Deu uma parada assim, eu disse, meu Deus, o que houve? Tecnologia. Essas coisas acontecem, minha amiga. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Bom, diante do silêncio, minha amiga Eudimar, eu só queria lhe esclarecer que foram feitas algumas colocações pelos nossos irmãos Silvio Babu e Rubem, justamente enaltecendo a importância do tema tratado pela querida irmã na noite de hoje. Eu queria saber se a senhora quer fazer mais alguma consideração final, e em seguida nós iremos à nossa prece de encerramento, que eu pediria que a senhora mesma nos conduzisse na prece de encerramento, ok? Acho que a consideração final é dizer que perdoar é a tarefa árdua do amor, né? E a gente precisa guardar isso na nossa mente. É muito importante nós termos isso como finalização dessa noite de hoje, né? Guardar que perdoar é a tarefa mais árdua do amor. Eu pediria, querida irmã, que nos conduzisse na prece final, por gentileza. Antes que ela faça a prece final, cara Edilson e caros companheiros, eu queria que a minha companheira Eudimar, professora, colega Eudimar, fizesse também a prece direcionada também para o nosso querido companheiro Raimundo Araújo, que se encontra aqui, e que ele está passando por uns problemas de saúde, ele e sua esposa Maria. Né? Aliás, se algum companheiro também estiver aqui adoentado, parente, amigo, qualquer coisa assim, eu gostaria, se possível, de minha companheira, minha amiga, Eldimar, né, pudesse fazer a prece em prol de todos eles e, logicamente, em prol de todos nós. De todos nós. Obrigado. Amado Mestre Jesus, obrigada por essa noite de hoje, por esse dia de dor. Obrigada pela oportunidade dos esclarecimentos, do aprendizado. Obrigada pela saúde, pela paz que nos conduz, pela nossa família. Nos oportunize sempre, Mestre amado, para que possamos estar em reflexão sempre, para que possamos estar mudando os nossos sentimentos na direção da caridade, na direção do amor, na direção da benevolência. Nos ampare diante desse momento difícil que estamos passando, de uma pandemia tão longa, de uma HN3, N2, para que possamos vencer esses momentos difíceis, essa pandemia, para que, ao atravessar essa ponte, que aqui e acolá nós nos sentimos frágeis quando vamos sabendo da perda de um ente querido, seja ele do parente ou do amigo, nós nos fortaleça diante da dor da perda, e que nós possamos nos sentir cada vez mais fortes, protegidos pelo teu amor. Visita, Jesus, o nosso coração, nos sonde. Nos dê sempre a oportunidade de estarmos caminhando com vós e nos perdoando e dando perdão das ofensas. Visite o leito dos hospitais, visite os presídios, visite os lares dos idosos, visite os lares das pessoas que se encontram desempregadas, visite os lares das pessoas que se encontram doentes. Obrigada, Deus amado, por essa oportunidade
estar aqui com esses irmãos nessa noite de hoje, tão esclarecedora, para que possamos estar não só mudando os nossos sentimentos, mas ajudando as pessoas que são duras de coração e têm dificuldade de perdoar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai de todos os males. A ti pertence o poder, o reino, a luz, a glória, a misericórdia e a vida eterna. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Forte abraço para todos. Boa noite. Eu queria Edilson. Esteja sempre conosco, viu? Professor Jesus. Daniel de Mar, muito Leda. obrigado mais uma vez. Leda, meu um cheiro querido nas irmão. crianças aí, Leda Um Valber, abraço a todos. Raimundo, Silvio. Bom final de Diogo semana. É de Jesus, boa noite. Ei, professor, Abraço, um Silvio. abraço.